Estamos chegando pelo canal 17, na sua operadora de TV por assinatura, Ina Telecom, para mais uma edição do programa Entrevista Especial. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui pela Ina Telecom, né? Você assinante, muito obrigado pela audiência. Você também que nos assiste pela internet, né? Todo o conteúdo que nós disponibilizamos aqui no canal 17 para o nosso assinante Ina Telecom também é disponibilizado para você, internauta. Então, muito obrigado. O assunto de hoje já trata das eleições, não só as eleições de 2016, mas também um histórico sobre as eleições no Brasil aí ao longo de toda a sua história. Para isso, eu convidei um historiador para estar comigo hoje aqui no programa Entrevista Especial. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desta entrevista. Eu estou falando dele que é formado em História pela Universidade Federal de Goiás, é pós-graduado em Recursos Humanos, ele tem curso de espanhol feito na Argentina e também na Espanha. Meu convidado de hoje no programa Entrevista Especial é o historiador Renato Aires, conhecido Renato Aires da In-House Idiomas, agora In-House, né? Bem-vindo ao canal 17. Tudo bem? Tudo bem, Renato, muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Então, o motivo desse convite, Renato, é para a gente estar fazendo uma abordagem, assim, eu particularmente gosto muito de história, né? E está muito ligado, assim, com a minha vida mesmo, gosto muito dessas questões históricas que envolvem não só a minha vida, mas aonde eu vivo, o bairro, a minha cidade, mas também o meu país e o mundo inteiro. Então, precisa criar coragem para ir lá fazer como você fez, entrar na faculdade e fazer o curso e se especializar. Lá. Exato. Mas assim, a gente vai lendo e buscando um entendimento melhor das coisas, mas nada melhor do que trazer um especialista para estar, né, munindo a gente de mais informações. Por isso esse convite. Renato, inicialmente, sobre as eleições na história do Brasil, o que é importante contextualizar acerca desse assunto? Eu acho que o momento ele é muito importante para se revisitar o passado e poder entender todo esse processo que hoje nós vivemos, né? O Brasil, a partir mais recente, de uma história mais recente, a partir do segundo turno com Aécio e Dilma, tem vivido uma polarização política muito grande. E isso tem se desdobrado em outros níveis na nossa federação, né? Então, num momento tão sensível da política brasileira, uma grave crise política, seguida aí por uma crise econômica, e eu diria até por uma questão de valores também, nada mais importante do que conhecer o passado, porque você disse bem que gosta muito de história, todos nós somos conhecedores de muitas histórias e estudar e conhecer o nosso passado é muito importante exatamente para entender esse jogo que nós hoje vivemos, esse jogo em que nós estamos inseridos, né? Então, quando a gente pega a história política do Brasil, nós temos momentos muito delicados nesse processo, num período que é curto, se a gente for tratar de história, porque nós temos aí pouco mais de 500 anos de história, não é isso? E eleições democráticas, elas são muito recentes. A gente sabe que o país viveu no período pós-república, a república que foi proclamada em 1889, primeiro viveu-se um período de governo militar, que foi a chamada República da Espada, e depois nós tivemos a chamada República do Café com Leite, em que havia acordos entre São Paulo e Minas Gerais, exatamente para que determinados grupos, no caso o grupo dos cafeicultores e produtores de leite, permanecessem no poder, né? Então, em se tratando de história da política brasileira e se falando desse processo de polarização, segundo o Leandro Carnal, essa realidade que nós estamos vivendo de polarização não é tradição na história política nacional. Se não é tradição, é o quê? Ela acontece em determinados momentos. Em 1935, por exemplo, quando a gente tinha lá a ANL e a AIB, que eram forças comunista e de direita, não é? Depois nós temos mais tarde, em 64, que abriu a ditadura no Brasil, que vai de 64 a 85, que nós tínhamos claramente uma divisão entre esquerda e direita e que era fruto do contexto internacional, da Guerra Fria, e depois com o segundo turno entre Dilma e Aécio, né? E aí isso está muito vivo para todos nós, para o nosso telespectador, o quanto
tem se dividido e tem se falado, por exemplo, em palavras que a gente utilizava antigamente só para alimento mesmo, né? Coxinha, por exemplo, né? Então a gente tem uma disputa muito grande entre os chamados de direita, os liberais e os de esquerda. Pelo menos essa pseudo briga que existe entre esses grupos, né? Agora, Renato, observando a sua resposta nessa sua análise aí preliminar, você colocou algo sobre uma palavrinha que esse momento que a gente vive é um momento sensível. E eu me lembrando aqui, olhando outras eleições e outros momentos também, todos os momentos em que se vive, por exemplo, um pleito eleitoral como esse, não seria um momento sensível? No caso, você disse que você não tem memória de um pleito que tenha sido realizado tranquilamente. Na história de Catalão é meio difícil mesmo, né? Pois é. A gente tem dois grupos muito bem definidos, muito bem sedimentados e que disputam a política local há anos, Que não né? é de hoje, né? Há anos, que se mantêm na política há anos. E obviamente que isso separa de forma ardente os grupos em catalão, né? Hoje em dia, com o advento do Facebook, das redes sociais, você tem visto isso muito mais vivo e muito mais palpável, né? São muitos os posicionamentos no Facebook de ataque à honra pessoal, de ataque à história das pessoas, à memória, não é? Ontem mesmo eu vi um comentário de uma professora que me chamou muita atenção, que ela dizia, será que não é possível que a gente delete essas pessoas que estão tratando de política de uma forma que não deveria ser, porque na verdade não se apresentam propostas, se trata de fazer críticas que buscam sobretudo descaracterizar, desmoralizar a outra pessoa, né? Não que isso não seja importante do ponto de vista das denúncias e não do ponto de vista da responsabilidade de falar por falar, de criar boatos. Isso é muitíssimo importante, mas, no entanto, o momento da política é o momento do debate, é o momento do contraditório. É preciso saber conviver com o contraditório. A base da democracia, ela mora exatamente no contraditório. O fato, por exemplo, de eu gostar, por exemplo, de leite, não significa que eu tenho que matar as pessoas que não gostam de leite, né? Eu tenho que aprender a conviver bem com aqueles que não gostam ou, às vezes, até nem podem beber leite, né? Bom, o motivo desse convite é, inclusive, pelo fato de estar liberado para que os candidatos a prefeito e candidatos a vereador, eles já podem, nesse momento, nós estamos gravando aqui, essa entrevista vai ao ar, já podem ir para a rua e fazer a campanha, principalmente em redes sociais. Como é que você mede, qual é a análise, a leitura que você faz da importância de uma rede social na campanha de um candidato e o impacto disso na vida das pessoas, do eleitor? Sobretudo visibilidade. As redes sociais, elas servem para isso. Eu não sei precisar até que ponto dizer que estar na rede social significa atingir com qualidade e com significância o eleitor. Até porque muita gente, se você sair aí, até seria uma sugestão, você sair perguntando nas ruas o que as pessoas acham da política, eu acho que você vai encontrar muita gente que vai dizer que não gosta de política, né? E aí é importante dizer que o pior analfabeto é exatamente o analfabeto político, aquele que acha que a política não o afeta. E aí, se a gente for parar para pensar na história de Catalão e a gente pensar que em vários momentos nós estivemos à beira de um caos administrativo, nós estivemos aí com problemas nas ruas, com problemas em escolas, com problemas em iluminação e tudo isso devido a vários fatores, não só da questão da administração, mas às vezes também de falta de repasses, enfim, não vamos entrar no mérito da questão. Mas o mais importante é saber que isso afeta o cidadão, que isso afeta o eleitor. E a questão é, o que faz o eleitor para se formar e para se informar? De que forma ele abre a rede social dele e ele acompanha o que, volto a repetir, não passa de ataques, na verdade, né? E de que forma ele provoca os políticos a ponto de que venham apresentar propostas. E mais do que isso, e depois, o que fazem os eleitores? Porque uma nação desenvolvida, uma nação onde a democracia está muito bem sedimentada, é uma nação que tem um eleitor inteligente, um eleitor que sabe não só escolher, mas que sabe, sobretudo, cobrar depois, né? É importante saber discernir, na verdade, principalmente pelo volume de informações. Eu, particularmente, o que eu vejo é exatamente nesse contexto. O volume de informações que chega, a quantidade de coisa é muito grande. Uhum. Eu, sinceramente, eu quero te perguntar e quero a sua opinião.
As pessoas hoje que são bombardeadas com esse volume gigantesco de informações, elas têm capacidade para filtrar isso e realmente separar daquilo que é bom daquilo que é ruim? Analisando o cenário catalano, eu diria que um grande grupo tem interesses na eleição, né? Seja de um emprego, ou uma casa, ou uma cesta, e assim por diante. Ou seja, as pessoas estão atrás da política por algum interesse. Não todas, mas a gente tem um grupo significativo que está atrás disso. Então, como é que a gente pode analisar esse eleitor? Ele é um eleitor que quer se informar? Ele é um eleitor que quer se formar? E mais do que isso, há, na verdade, uma divulgação real das notícias e dos dados, né, em catalão, porque a gente tem uma confusão muito grande que aí a rede social contribui para isso, né? Acontece um fato e aí você tem grupos que se posicionam na rede social e que colocam a sua versão do fato. E aí, como? Aí eu devolvo a pergunta. Como é que nós fazemos para dizer, não, este eleitor está bem informado? Até porque o que é a boa informação? Muito bem, nós estamos conversando, caminhando aí para encerrar esse primeiro bloco. Eu ainda queria insistir, Renato, com você, sobre esse grau de intelectualidade, essa capacidade que têm as pessoas hoje, no caso, principalmente sabendo que existem grupos e grupos que têm interesse em estar manipulando 100% essas pessoas. O eleitor, o internauta, ele sabe disso e ele faz de conta que, né, que está tudo bem, aquela história. Como é que você vê? Qual que é a análise que você faz diante desse fato que tem, categoricamente, grupos que têm interesse em manipular as pessoas que estão acessando essas redes sociais? A gente tem falado, a gente tem vivido, a gente tem assistido a questão da corrupção no Brasil, não é? Repito, em todos os níveis. A importância da participação de todos os cidadãos é exatamente evitar a corrupção, ou pelo menos minimizá-la. À medida que você tem um cidadão, um eleitor que participa efetivamente do processo, não só do começo do processo, mas do fim, do meio dele, você tem uma probabilidade, uma possibilidade de que atos de corrupção sejam descobertos, sejam publicados, sejam impedidos, né? Mas em se tratando da questão da eleição, e a gente for ao site do TSE e você pegar lá as informações, determinadas coisas elas estão à vista. Por exemplo, limites de gastos para a campanha de um prefeito. Você sabe que está estipulado por lei que um prefeito pode gastar no máximo R$1.200.000 e pode contratar até 368 pessoas, 365 pessoas para trabalhar com ele. Um vereador pode gastar R$43.000 e pode contratar até 168 pessoas. No caso de Catalão, o prefeito vai poder gastar 608 mil, alguma coisa assim. E aí, quando a gente pensa na última eleição, eis que fica a reflexão. Aí como é que a gente fica diante disso, que tem esse compromisso de estar passando essa informação para você? A gente está aqui fazendo isso, mas cabe também um questionamento, cabe mesmo um questionamento associado a uma colocação, que é o quê? Como é que a sociedade ela lida com esse tipo de coisa? No caso, é-se determinado por parte da Justiça Eleitoral essa lei, né, que estabelece isso, mas na prática todo mundo sabe que isso é praticamente impossível de se seguir, impossível de se fazer. Como é que é essa história? Como é que fica isso? Então, o Brasil tem dado importantes passos. A gente está vendo aí os desdobramentos da Operação Lava Jato, que é algo inimaginável e que, de fato, está acontecendo, né? Então, eu acho que, independente agora do que pode ser o resultado final desse movimento anticorrupção, eu acho que o mais importante é que tem contribuído para a mudança, pelo menos das instituições. Porque eu acho muito arriscado falar em mudança da mentalidade do eleitor. Eu acho que mais é um movimento das instituições, aí a gente está falando do judiciário, do que necessariamente das pessoas. Porque senão a gente tem que perguntar, se nós estamos vendo todas essas informações que nos chegam, às vezes, de forma distorcida, nacionalmente, localmente,
o que é que nós fazemos para procurar mais informações, para cobrar dessas pessoas? O que é que nós fazemos, por exemplo, para cobrar dos órgãos responsáveis que o valor estipulado para o gasto na campanha, de fato, ele seja apurado e que os candidatos ou as campanhas elas sejam punidas? Isso não acontece, isso cai no esquecimento, né? Isso não acontece. Então, a nossa cultura é muito do imediatismo, nós somos imediatistas, né? Porque o que fica, assim, a impressão, né, pelo menos a meu ver, é aquela história de que, eu ouvi isso alguma vez, de que um dia eu ouvi isso a respeito de uma escola, alguma coisa, eu finjo que te ensino e você finge que aprende. É uma coisa pela outra e não acontece nada. É muito do brasileiro, né? Exato. Infelizmente. Estamos conversando com o Renato Aires, nós vamos agora por um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta dando sequência e falando sobre corrupção. Né? O quanto, por exemplo, o eleitor ele é corruptível. E também eu quero a opinião do Renato sobre essa Operação Lava Jato, esses desdobramentos que ainda estão por vir e o que representa essa operação na história do Brasil. Daqui a pouco, assim que a gente voltar do intervalo. Daqui a pouco voltamos. Até já. Estamos de volta pelo canal 17, na sua operadora de TV por assinatura, aí na Telecom e também na internet. Obrigado você que nos acompanha também através do nosso canal no YouTube, que é o Canal 17 Catalão. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Entrevista Especial com o historiador formado pela Universidade Federal de Goiás, é pós-graduado em Recursos Humanos, o professor, no caso, Renato Aires, né? Ele também é empresário no segmento de educação. Ele tem curso de espanhol feito na Espanha e também na Argentina. É o proprietário da In-House, escola de idiomas muito conhecida aqui na cidade de Catalão. Bom, eu aproveitando a experiência, no caso do Renato Aires, que não é tão velho assim, mas já voltou quantas vezes, Renato? E aí você vai entregar a sua idade, não vai ter jeito. Voltei algumas vezes. E aí eu ia te perguntar, no caso você como eleitor, votou eleitor. Como é que está o eleitor hoje brasileiro, tendo em vista essas últimas eleições, no caso principalmente para presidente, e eu quero um rápido comentário seu também a respeito do momento que estamos vivendo aí, onde aconteceu a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma, depois algo assim, uma análise a nível de Goiás e vamos chegar em Catalão também. O eleitor hoje, em termos de corrupção, ele está muito corruptível? Quando você aceita uma benfeitoria feita na sua rua, ou você aceita, por exemplo, um cargo político, ou aceita um auxílio dos vários que a gente tem no Brasil, não é? No Brasil, quer dizer, auxílio para alimentação, para transporte, assim por diante, nós não estamos falando de programas, eu não estou falando de programas sociais que são muito importantes para contribuir para que muita gente saia da pobreza. Não estou dizendo, não estou me referindo a esses programas, né? Eu me refiro, na verdade, às muitas barganhas a que o eleitor corre atrás, né? Porque, de novo, a gente precisa se perguntar, se existe um político que te oferece algo, é porque existe alguém que pede ou espera algo, né? Então, isso é cultural no Brasil, Então, nós precisamos pensar sobre isso, porque é óbvio que nós temos uma parcela da população muito necessitada de muitas coisas, às vezes de esgoto na sua rua, às vezes de alguma área de lazer. Necessidades básicas, né? Muito básicas, né? E aí você parte para o plano da negociação. Então, o seu voto passa a ser negociado. Quantas são as denúncias em muitos estados, em muitos municípios, de troca de combustível por apoio de casas, lotes, benefícios muitos que são dados, né?
Então, o eleitor ele se submete a esse tipo de movimento eleitoral, de campanha eleitoral, e que, sem dúvida alguma, é um ranço do nosso passado colonial até, não é? Sobre aqueles 52 milhões, 53 milhões de pessoas que votaram na presidente Dilma, como é que estão essas pessoas hoje diante de tudo que aconteceu? Confusas, certamente confusas. O processo, nós falamos no bloco anterior da Lava Jato, que tem significado um avanço na forma de investigar e, quiçá, punir os crimes de corrupção no Brasil, mas a população ela está um pouco perdida, porque a gente não sabe, na verdade, o que pode acontecer, o que vem a acontecer. O presidente interino também está envolvido em graves denúncias, muitas denúncias que não foram exploradas pela grande mídia, não é? Mas que elas existem. Existe aí agora uma instabilidade que a Odebrecht tem provocado, porque ela vem com uma delação que vai envolver muito mais gente, né? Você fala do listão da Odebrecht. Exatamente, São mais de 120 nomes. Que já deveria ter sido publicada, mas que até agora não. A pergunta é por que não, né? Ou seja, a gente também precisa se perguntar até que ponto a justiça tem agido livremente. Isso é que é o mais importante neste momento e nesse processo, a participação do povo, que precisa ser clara nesse sentido, de cobrar dos responsáveis as devidas ações, o devido exemplo. Não há uma contradição, Renato, nesse momento, por exemplo, onde se fala que tudo, a vida de todo mundo está aberta, está tudo aí às claras e tudo, e de repente, por exemplo, essa lista ninguém sabe, ninguém viu falar e fica por isso mesmo? Existe algo que precisa ser muito bem observado, que quando você diz da vida que está aberta, que é o respeito aos trâmites judiciais. Isso é muito importante, né? Então, independente da pessoa ter um foro privilegiado ou não, ou um cidadão comum, é importante que os trâmites, os passos, eles sejam respeitados. No entanto, essa é a grande pergunta. Se já existe uma delação feita, se já existe uma lista, se já existem documentos produzidos, por que isso até agora não foi explorado, né? E quem está cobrando? Quem está cobrando? Então, quando você me pergunta, e a população? Eu também pergunto, jogo para o telespectador. E a população? O que tem feito? E nós? O que temos feito? Bom, um outro assunto que eu também estava, assim, falei, eu quero saber do Renato e a sua opinião, e é importante que você, telespectador, também reflita sobre isso, né? Porque a gente está agora iniciando esse período eleitoral, onde teremos disputas aí para o cargo de prefeito e também vereador, né? Estaremos escolhendo os próximos prefeitos e os legisladores. Na Câmara Federal, e aí eu trago essa pergunta também para a Câmara Municipal, os vereadores, os deputados, é realmente o reflexo da população, de nós que vivemos enquanto sociedade? Se a gente for lembrar do último pleito nacional, a gente tinha figuras como o Tiririca, né? Ele reflete a população? Será que a Câmara reflete os desejos da população? Em Catalão, o vereador mais votado da última eleição recebeu 2.000 votos. Como que eu posso dizer que ele representa a população? É óbvio que nós partimos de um princípio do mais votado, né? Quer dizer, nós estabelecemos um princípio que é democrático, ninguém está dizendo que não é, nós estamos dizendo que é democrático. Mas quando a gente fala, por exemplo, da última eleição, o prefeito, por exemplo, eleito teve 25.818 votos, o segundo lugar teve 23.696 votos. De que forma, então, nós podemos ver nesse processo uma representatividade total? Ela não existe, né? Ela é da maioria, mas a gente tem uma minoria que está muito próxima da maioria. Então, quer dizer, é um governo, ou são governos que precisam dar conta dessa separação que cada vez está mais equilibrada, não é? Quando você citou o Tiririca, eu achei que você ia falar sobre o Eduardo Cunha, né, que são dois pontos ali bastante distantes. Seria nesse aspecto, quer dizer, a análise, né?
Mas no caso, o caso Eduardo Cunha, por exemplo, que tipo de reflexo isso tem, por exemplo, em Catalão? Eu acho que se a gente esperar aí tudo que ainda tem para se dizer do Eduardo Cunha, até porque ele mesmo tem muito para dizer, isso eu acho que vai envolver ainda muitos grupos e muitos políticos ainda no país, né? Aguardar para poder confirmar, para poder ver, né? Mas, de novo, eis a questão que precisa ser observada, né? A história, por exemplo, do Eduardo Cunha. De onde ele vem? O que ele fazia? Histórico, O né? seu histórico. Como é que a gente coloca isso na balança? E que isso seja também feito localmente, né? Então, a quem nós vamos eleger? Qual é o histórico dessa pessoa? Porque nós precisamos buscar isso exatamente para poder tentar acertar o máximo possível. Porque eu sempre comento com meus alunos que o processo de votação, ele não significa que você é o responsável, você tem a responsabilidade de eleição, mas não necessariamente você é o culpado depois pelos atos que o político que você escolheu fez, né? À medida que você cobra, à medida que você está acompanhando. Isso é o mais importante. Bom, essa semana no Popular foi feita uma matéria, 62% das pessoas não lembram em quem votou na última eleição. É um dado, assim, alarmante, né? Alarmante, alarmante. É uma questão de interesse, né? Então, a gente vai dizer, na memória fraca, não, é uma questão de interesse. Nós sim lembramos daquilo que nos interessa. Então, se a política não nos interessa, se nós repetidas vezes dizemos que a política é algo que não me interessa pelo modo como ela é feita, nós precisamos saber que nós estamos contribuindo para que ela seja feita deste modo, né? À medida que nós não participamos, à medida que nós não nos interessamos, à medida que nós não nos lembramos de quem nós votamos. Como é que você vai cobrar de alguém que você nem sabe quem foi que você votou? E se você pergunta isso na cidade, tenha certeza de que você vai ver algo muito parecido também, né? Bom, você colocou inclusive os números aí da última eleição. E agora nós estamos aí caminhando para novamente um pleito que tem exatamente esses dois protagonistas, no caso aí, como os principais nomes para a disputa da cadeira de prefeito de Catalão, especificamente Adib Elias e Jardel Seba. No caso, essa diferença pouca que aconteceu aí há 4 anos atrás, o que você imagina para esse próximo pleito? O eleitorado está em torno de 65 mil pessoas, votantes, né? Inclusive fui procurar a faixa etária e a gente tem a maior concentração, uns 40 mil, entre 25 e 69 anos, né? Então eu acho que, de novo, a tendência é uma disputa bastante acirrada. Veja bem que os números da última eleição mostraram que 25.818 para um, 23.696 para outro, né? A população precisa avaliar, a população precisa pesar, né? Precisa conhecer, precisa debater, precisa dar espaço para o contraditório, isso é muito importante, né? Então, ganhamos todos nós à medida em que os nossos candidatos eles se propõem a debater, se propõem a mostrar quais foram os acertos, quais foram os erros. Isso é o mais importante, né? Historicamente, acompanhando principalmente o período eleitoral das últimas campanhas, né, você acha que houve um debate aqui em Catalão? Qual que é o nível da propaganda eleitoral, que é o espaço que os candidatos têm para fazer as suas propostas? Návio, isso é histórico. Nós não temos uma qualidade, pelo menos daquela que se espera, de debates, né? Não só numa realidade de Catalão, mas numa realidade de outras cidades, outros estados e às vezes até nacionalmente. A justiça, no caso, não erra, por exemplo, em diminuir esse espaço da forma que diminuiu para se discutir algo tão importante que é o futuro de uma cidade. Como é que vai fazer isso em 45 dias? Exatamente, né? Ou seja, talvez não seja do interesse, talvez o foco não seja esse, o debate, né? Até porque é o que nós estamos aqui desde o princípio falando, a qualidade desse debate, o que é que tem se feito? Tem se mostrado propostas e cobrado o que foi feito e o que não foi feito, solicitado prestação de contas ou tem se atacado do ponto de vista pessoal um ao outro, né? Você falou sobre o contraditório, eu preciso... antes de terminar o programa, ainda quero a sua opinião a respeito de
alguém que deve, pelo menos, tentar fazer o contraponto e ser o contraditório aí nessa campanha, que é a Camila Campos, do PSOL. O que você imagina em termos de postura? Já é mais ou menos delineado, né? Ou bem claro a proposta do PSOL, mas você acha que tem força suficiente para provocar um debate mais forte, mais incisivo, e que o telespectador vai ter condição de avaliar melhor? A minha opinião é de que é muito saudável, de que é muito importante, né? Que nós tenhamos não só partidos diferentes, já que a gente vive uma pluralidade partidária, mas também pessoas jovens. Isso é muito importante, né? As pessoas que se propõem fazer política, representar o eleitorado, são pessoas que precisam estar preparadas para isso, para esse debate. Então, a Camila, eu acho que ela vai contribuir nesse sentido, não é? Tradicionalmente, o eleitorado não gosta de nada muito radical, não é? Mas eu acho que a gente tem tido aí uma mudança, que é uma contribuição, inclusive, desses últimos passos da política brasileira, uma mudança nessa recepção do eleitor. Então, eu acho que, sem dúvida alguma, a participação não só da Camila, e porventura se também houvesse outros candidatos, isso ajudaria a oxigenar a política local e contribuir para que mais gente pudesse se interessar pela política, né? Para a gente encerrar, eu citei no finalzinho do bloco anterior, do primeiro bloco, a respeito da Operação Lava Jato. O que representa você como historiador e acompanhando tudo que já foi colocado na mídia, né, as mais de 30 operações que foram feitas, o que representa essa operação para a história da política brasileira, na sua avaliação? Eu não conseguiria afirmar que isso significa o fim da corrupção. Acho que seria muito profundo, né? No entanto, quanto mais nós apoiarmos esta operação e quanto mais nós exigirmos que dela saiam punições, a probabilidade de que as novas eleições sejam diferentes é muito grande. Então, o Brasil passa por um momento de crise econômica, política, de valores sociais, valores que são importantes de ser analisados, e isso vai gerar frutos. E, obviamente, que a gente espera que esses frutos sejam para o bem comum, para o bem do país, né? Já nessas próximas eleições? Não. Evidentemente que não. Ainda não. Não. O Brasil é um processo mais lento, Návio. Pois é, um país novo, né? 500 anos, um país novo, por isso a gente precisa ter um entendimento e uma compreensão melhor de tudo, né, Renato? Depende muito do ponto de vista. Muito bem, bom, o assunto rende, a gente precisa trazer o Renato mais vezes para a gente conversar, inclusive nós estamos aí com essa ideia de debates aqui no canal também, seguramente o Renato deve ser convidado futuramente para vir debater alguns temas aqui também. Penso que foi importante a presença dele aqui para a gente falar um pouco, esclarecer mais a respeito de algo tão importante que mexe tanto com a nossa vida, né, que é essa questão política. Renato, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, gosto muito de poder provocar nas pessoas essa reflexão. Eu acho que, de novo, repito, esse processo de formação e de informação, ele precisa partir do indivíduo, do sujeito, do cidadão, e ser cidadão é, obviamente, exigir o cumprimento dos direitos e também cumprir com os seus deveres, né? Então, nada mais importante do que o debate. Eu acho que a TV acerta muito em abrir esse espaço, em provocar isso e levar isso para o telespectador. Ok, muito obrigado pela sua participação. Até o próximo programa. Ficamos por aqui, então, agradecendo a presença do historiador, professor Renato Aires, aqui conosco no Canal 17, no programa Entrevista Especial. Nós estaremos aí ao longo, né, desse período eleitoral buscando o máximo de informações para que você acompanhe tudo que está acontecendo. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até o próximo programa Entrevista Especial.